do celular. O problema é que a câmera do celular ela é muito ruim. Esse celular tem uma câmera muito ruim. Eu posso tentar entrar pelo computador e se não der certo eu saio e entro pelo celular. Olá, gente, boa noite. Tô falando aqui com a Georgia, ela tá vendo o que é melhor, se é melhor ela entrar pelo computador ou pelo celular. Então, eu pelo celular, eu faço as lives pelo celular, né? Pelo celular eu não consegui abrir o ao vivo, a live, sem apagar os outros stories. Quando eu clicava no story, ele não me dava a opção de abrir a câmera, né? Como se fosse postar um stories ou para poder fazer ao vivo. Então, tinha a divulgação da live de amanhã, né? Que é maravilhosa, com a Nayara e com a Maria Helena. E depois é legal botar de novo lá, já que eu só consegui ir apagando os stories. Eu não sei, acho que pelo computador é um pouco diferente, né? Eu uso pelo celular, então... Mas vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo? Deixa eu ajeitar um pouco aqui. Ó, a Georgia entrou. Oi, tá me ouvindo? Legal, Georgia. Fala um pouquinho aí pra gente ver se tá dando pra ouvir. Beleza. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá um pouquinho baixo, mas dá pra ouvir. Melhorou. Acho que o pessoal não tá te ouvindo. Eu te escuto, mas o pessoal tá dizendo que não tá ouvindo. Então eu não sei bem o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Por favor, vocês fechem a porta dos quartos de vocês. Fecha, porque eu vou ter Agora eu tô escutando. que... Melhorou? Melhorou. O pessoal falou que tá ouvindo já. Ah, tá. Ah, eu tive que arrumar uma posição aqui com o celular. O meu Bom, também. O meu tá apoiado na janela do meu quarto. não, é porque a saída de som, ela fica por baixo. Aí quando eu coloco, o que acontece? Abafa o som. E Ah, eu não me acertei ali no computador com ele. bom, gente, então, primeiramente, boa noite, né? Todo mundo que está assistindo. A live de hoje é uma live muito especial, né? É um momento de uma alegria única no meio dessa loucura que está sendo esse isolamento, né? Que é o lançamento do livro
como culminou o nosso evento que fizemos no ano passado, em Uberlândia, com o convite da Geórgia. Um evento maravilhoso, né? Muito, sim, eu nunca vi um evento tão incrível como esse. E agora o livro para fechar com chave de ouro, né? Aí eu primeiro quero agradecer, assim, o convite, porque foi bem legal. Eu estou tentando me entender aqui, porque você tem que saber que é a minha primeira live. Acredita? Então, assim, uma coisa é usar o Skype, uma videoconferência. Eu fiz outro dia uma banca no WhatsApp Web, foi a única coisa que funcionou. Então, primeiro é um prazer. Assim, a Karina é uma pessoa linda. A gente conseguiu se ver, né, Karina, antes dessa loucura, no dia da tua defesa. A gente ainda conseguiu se ver, eu estava no Rio. Obrigada por falar do evento. Esse evento tem uma história, né? Que é a Bienal, que a história é o Alexandre, que era então diretor, né? Ele foi diretor há muito tempo e ele tinha um sonho. Eu sempre brinco que o Alexandre tinha um sonho, e esse sonho era de fazer um grande evento, uma Bienal de filosofia, em que todas as áreas pudessem ter algum tipo de interlocução, né? Uma série de coisas. E o Alexandre, a gente fala assim, gente, isso vai ser uma loucura. E a gente comprou a ideia. E vocês participaram da segunda Bienal. Vocês viram que era uma loucura, né? São 1000 eventos, a gente conseguiu que um não trepasse no outro. E foi um prazer poder receber o GT aqui em Uberlândia. Eu, essa carioca agora, no Cerrado, há quase 12 anos, né? Quase 12 anos que eu estou nesse Cerrado. E foi um prazer enorme receber você. Obrigada quando você fala que o evento foi maravilhoso. Fico muito feliz. Nossa, foi incrível mesmo, né? Tanto a abertura do evento, tinha uma banda maravilhosa tocando, a gente já chegou já num clima de festa e de descontração. Ai, descontração, não tô tá saindo. Também de desconstrução e um clima descontraído, foi agora. E depois foi um monte de mesa, né? Muita gente falando. O encontro do nosso GT, né? Que é o GT de Desconstrução e Alteridade, que é um GT mais do que um grupo de trabalho, né? Nós somos um grupo de amigos, né? Que estão se apoiando incondicionalmente. E eu tenho um amigo meu que costuma dizer que nosso não é um GT, a gente tem uma família. Mas é isso mesmo, não é bem um GT, é uma família, né? É uma família com o pai Rafael Doc Lobo. É a família que tem um patriarca. Um patriarca nem tão patriarcal assim, né? Patriarca que eu estou pensando, a palavra patriarca para o Rafael não combina. Mas a gente tem um paizão. Verdade. Bom, eu queria lembrar, Jorge, que a gente se conheceu no IFIX. Quando eu entrei, eu como caloura, você já estava na pós. Se eu não me engano, você era orientada pelo Castelo Branco. Vida inteira. E foi muito rapidamente, assim, que a gente se conheceu, né? E depois, na verdade, agora que a gente está estreitando um pouco os laços com o GT, né? É verdade. E, assim, laços muito bonitos. Eu acho que é legal falar do GT, para a gente falar do livro, é importante falar do GT. Em 2010, se não me engano, Águas de Lindóia, a gente faz o GT. Mas, assim, você é de uma outra geração, que não é a minha e do Rafael. Rafael é mais velho que eu no IFIX, tá? Rafael esteve na minha banca do doutorado. Foi meu supervisor do meu segundo pós. E a gente se conhece desde a graduação. E nós éramos assim. O Rafael não, o Rafael sempre foi na dele. Eu, ao contrário, sempre estava envolvida em alguma coisa, Cafio, essas coisas na época de graduação. E o Rafael vai para a PUC e ele vai estudar Levinas, que ninguém estudava. E depois ele vai estudar Derrida, que ninguém estudava menos ainda, né?
E eu vou fazer o mestrado, eu lembro até hoje, você citou o Guilherme, e o Guilherme, para mim, é o meu pai intelectual em muitos aspectos. E um deles é comprar algumas brigas minhas, e uma delas é bancar um estudo de Albert Camus no mestrado. Eu tinha um projeto pronto, e eu tenho esse projeto até hoje, só que eu olho para ele e acho ele incipiente, né? Eu quero melhorar, 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 e nunca entro. Que era um projeto sobre a estética do feio, a partir de Deleuze, tentando ver as relações político-sociais na arte. E eu assisto uma menina falando de Camus. E o Guilherme vira e aí eu chego no Rio, eu estava em São Paulo, compro A Peste de Camus, é justo o livro, leio no fim de semana, chego na segunda-feira e falo, eu não quero mais aquele projeto que você aprovou. Só que já estava um mês e meio para a inscrição do mestrado. Eu quero estudar Camus. Aí ele falou, se você ler, aí ele me deu uma pilha, assim, um mês, fizer um projeto, tá ok. E eu fiz, e ele bancou. E a gente era assim, eu acho que a palavra, a expressão é ruim, mas era meio patinho feio, porque eram temas que não se estudavam, não eram reconhecidos, que não se aceitavam, e a gente teve oportunidade, seja na PUC, seja no IFIX, de gente que comprou essa visão. Então, quando a gente monta o GT, e o Rafael, e agora a gente mudou o nome do GT, né, que era Desconstrução, Linguagem e Autoridade, agora ele é Alteridade e Desconstrução, porque a alteridade, acho que é o que marca esse GT, ele é marcado exatamente por isso. A gente tinha que entrar na universidade, a gente tinha que ter um grupo, e a gente não queria ser chato. Uma vez me perguntaram, mas o seu GT só tem gente legal? Eu falei, o meu GT só tem gente legal. Mas não tem que ser bom? Eu falei, mas só tem gente boa. Por que eu tenho que escolher uma pessoa boa e chata se eu posso ter uma pessoa boa e legal? Né? Então, o GT foi isso. E ele veio trazendo encontros. A Magda, que aparece, a gente conhece a Magda no GT de 2010, ela se inscreve com o texto de Simone de Beauvoir. E tem essa amiga linda, maravilhosa, que é a Magda Guadalupe. E a gente vai conhecer a Luciana, que tá, assim, o pessoal daqui das Minas Gerais, ia falar lá das Minas como se eu estivesse no Rio, né? Não, aqui das Minas Gerais. Eu venho para Minas Gerais, Marcelo vem, Rangel, né, vem para Minas Gerais. E nisso o mundo vai mudando. No decorrer desses 10 anos, o mundo muda. A filosofia, ela se abre de uma maneira que eu acho que era tudo que a gente queria no momento em que a gente estava ali estudando Derrida, estudando Camus, estudando Levinas, estudando aqueles outros autores. De repente, a gente descobre uma filosofia africana. Eu não estou aqui para dizer quem veio primeiro, quem veio depois, eu acho que não é essa a ordem. É o reconhecimento de que a filosofia, por mais que seja um termo grego, ela é a marca de uma estrutura de pensamento que não aconteceu só na Grécia. Os gregos talvez tenham nomeado e nós incorporamos esse nome, mas existem outros nomes. E a gente acaba nessa brincadeira trazendo aquilo que a gente às vezes diz que não é para trazer, que é a filia. Né? Esse amor, essa amizade. Então, o nosso GT é uma família, porque ela é uma família sim, porque de gente. A gente de vez em quando fala, não é isso, é aquilo, como toda boa família, mas de gente que a gente ama. E eu acho que é isso que faz o GT dar certo nesses 10 anos, ele crescer, ficar lotado de gente, tem até analítico que assiste a gente, quando a gente apresenta em foto. Então, eu acho que é isso, que é essa pluralidade e uma pluralidade de encontros, encontros maravilhosos, com pesquisas lindas, que culminam nesse evento que a gente faz aqui, que é o Encontro, ano passado, em outubro do ano passado, né, na primeira semana. Foi uma sexta-feira, né? Caiu, a gente começou na quinta noite, na quinta tarde, né? Nem lembro mais, era tanta coisa acontecendo naquela semana. Com a banda de trompetes, né? Daqui a pouco, se pular um gato aqui, você não assusta, que essa casa é cheia de gato. E os gatos estão doidinhos, correndo para lá e para cá. E a gente tem essa apresentação que culmina nesse livro. O encontro foi pensado
num primeiro momento, como uma homenagem aos 100 anos da execução de Rosa Luxemburgo, uma mulher, uma grande pensadora, que é muito interessante, eu acho que eu falo isso no meu texto, eu falo isso, deixei isso na minha fala. O companheiro que está com ela, ele é morto e o corpo fica para ser encontrado. O dela é jogado no rio para não ser achado. Então, combina com isso, e a gente traz uma filosofia autêntica brasileira, uma filosofia que você traz com Clarice, tem uma filosofia com Preciado. Então, exatamente isso. São rosas, porque não é só a rosa, são várias rosas, rosas masculinas, rosas femininas, rosas sem gênero, né? E esses vários pensamentos. Um GT de família, família que se ama. Eu acho que é isso que faz a gente poder fazer esse livro, ter outros encontros, fazer novos livros. Eu acho que é isso. Foi muito incrível, assim, porque a minha entrada do GT vai totalmente de acordo com isso, né? Eu sempre tive dificuldade dentro do IFIX, né? Falei um pouco sobre isso no dia do evento, assim, nunca fui muito bem acolhida, porque estudar estética lá você tinha que estudar aquela estética, né? A estética europeia, branca. O gato. A gente depois podia fazer um making off, assim, porque essas lives são repletas de animais. A minha cadela entrou na live da outra vez, aí teve a gata da Marcela que também entrou. Então a gente. A dona. Eu tenho uma gata que se chama Dona, ela tá aqui. A minha cadela Moana, eu tive que trancar ela lá fora, porque senão ela vai ficar aqui querendo pular em cima, então não dá. Mas eu estava dizendo que o Rafael, né, o nosso pai, e ele me chama assim, diz que eu sou filha dele, né? Ele me adotou de uma forma porque ele entrou no IFIX no meu ano, no ano que eu estava saindo. E eu não tinha ninguém para assinar a minha monografia, que era sobre filosofia nas letras das músicas. E as pessoas mandavam, falavam que não, que eu devia fazer então em Nietzsche, e Wagner. E não era nada disso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa bem brasileira, pegar letras de músicas brasileiras. Inclusive, eu gostaria de pontuar isso, estou extremamente triste com a morte do Moraes Moreira, né? Que caramba, assim, uma. Ele não Isso, é uma perda absurda para a música popular brasileira. Foi um ícone, né? A obra dele vai ficar eternamente marcada na nossa história. E era justamente. Eu tinha uma música dos Novos Baianos na minha monografia, que eu analisava, assim. E a ideia da minha monografia era essa, fazer análise de letras de música e tentar uma filosofia comparada, né, dos conceitos filosóficos com as músicas. E ninguém queria assinar minha monografia, ninguém queria me orientar nisso. E, por um acaso felicíssimo, o Rafael volta para o IFIX quando eu estou me formando. E aí a Iris, que nem era de filosofia, né, era de educação, que me indicou, passou para ele e falou assim, olha, ela está precisando de um orientador aqui, talvez seja muito o que você gosta de fazer, que é uma coisa meio alternativa, né, filosofia e tal. E dali, assim, minha relação com o Rafael virou uma relação de amor, porque eu me formei com ele assinando a minha monografia, e depois disso eu tive meus filhos, né, e aí eu não consegui voltar. São só 3, além da Diana que eu já tinha quando eu entrei, né? Aí eu veio os 3 de uma vez só e eu nesse intervalo aí tentando não abandonar a filosofia e fiz um curso de ouvinte, né? Eu tava também pirando com a maternidade, né? 3 bebês pequenos para cuidar e aí eu falei não, eu preciso fazer alguma coisa que né, que me volte a me lembrar de quem eu era, né? E aí eu fui fazer o curso com o Rafael, ele deu um curso sobre Heidegger e Clarice, e aí quando ele deu esse curso, eu estava na piração também de ler Clarice, estava viciada, lendo um livro atrás do outro, eu já tinha lido um pouco na adolescência, mas retomar Clarice foi também meio
epifânico, né? Como ela gosta muito de usar esse termo. E aí o Rafael vindo mais uma vez nesse acaso fortuito aí, de dando um curso de uma coisa que eu estava super afim, estava estudando. E aí, desde então, ele todo ano me perguntava: e o projeto? Você já fez para apresentar para o mestrado? E nisso eu enrolei ele, assim, só uns 7 anos que eu enrolei ele. E ele todo ano, assim, eu até brincava, assim, do tipo assim, gente, quem é que tem um orientador que fica mandando mensagem pedindo o projeto, né? Porque normalmente as outras você tem que correr atrás do orientador. O meu não, o meu fica me cobrando. E até que eu consegui fazer o projeto, e é isso, né? E culminou nisso tudo, na defesa, que foi maravilhosa. Culminou no evento, né? Onde eu apresentei parte do último capítulo, que é quando eu falo da Macabeia, né? Da Hora da Estrela. E espero que vai continuar. Pois é, o Rafael, inclusive, falou que ele perdeu o ranço da Macabeia por causa da minha pesquisa, porque ele não gostava da Macabeia. Eu adoro Macabeia. Mas Clarice é uma coisa... eu dei um curso, eu tenho umas histórias muito malucas nos cursos que eu dou, porque, tipo o Camille, eu assisto a menina falar, compro o livro e resolvo fazer a dissertação, e que Camille me acompanha até agora. Eu hoje vou entregar até um texto, Marcelo Rangel, que infelizmente eu perdi um tio muito querido, fez uma semana ontem, provavelmente pelo Covid, né? E aí, entre a internação e tudo, eu fiquei muito. Eu parei, cabeça num. Isso também, né? Nessa loucura de ser mulher, mãe, eu assumi a direção do instituto. E, assim, caiu no meu colo a pandemia, né? Você assume com uma coisa que nunca ninguém viu. E ao mesmo tempo com 2 filhos, que eu posso falar, são meninos maravilhosos, mas você tem que dar comida, né? Senão morre de fome. Estão aprendendo a cozinhar, o mais velho está aprendendo, disse que é assim, ele agora é assim, eu sei sobreviver sozinho, né? Tá interessante. Mas essa coisa da mulher, da autora, eu uma vez vou ao Rio, acho que foi 2016, se eu não me engano, com o PIBID, vou lá para o IFIX. E aí vou passar passear na Travessa, né? Porque Uberlândia você tem tudo, mas você não tem grandes livrarias. E aí, pô, a Travessa é quase uma loja de brinquedo. E aí eu comprei uns livros e tal. Aí, de repente, vejo um livro da Antígona, da Butler. E aí eu pego esse livro, vou lendo ele no ônibus, que eu estava com os alunos, né? Voltando 16 horas de viagem, sou uma louca, né? Para ir de ônibus para o Rio e voltar. E aí eu falo assim, vou dar um curso disso. Só que assim, na pós. E vou dar um curso disso com Clarice Lispector. Porque eu acho que a Clarice ela tem essa possibilidade de transformar a gente, de fazer com que a gente olhe para as outras mulheres e se espelhe, não como um espelho no sentido de que ela é igual a mim, mas de que ela é algo que também deseja, que também sofre, que também... Eu acho que é essa que é a coisa que... Talvez esse livro, já que a gente está aqui para falar do livro, estamos falando um montão de coisa do livro, né? Tem isso, essa possibilidade. Essa possibilidade. Assim, deixa eu fazer... Eu tenho que fazer, senão se o Rafael ouvir isso aqui depois, ele vai comer meu fígado. Então, antes dele comer meu fígado, seguinte, o Rafael é o pai do GT, mas ele é meu irmão, ele não é meu pai, não. Ele é meu irmão, porque se eu disser que ele é meu pai, ele me mata. Ele é meu irmão, que meus filhos chamam de tio Rafa, né? É meu irmão de né? A vida me deu um irmão lindo. Verdade. Falando um pouquinho do livro e também do evento, né? Você falou da Butler, a gente também teve no evento a apresentação da Ana Luísa, que falou sobre a Butler. O Pedro, né? Que o Pedro agora é o meu irmão também, né? Somos filhos do Rafael. O Pedro falou sobre Apreciado. E... Lindo, 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 lindo. Eu tive a oportunidade de ler para...
Fala uma curiosidade, né, que ficou meio nos bastidores ali, né, que o pessoal do MBL invadiu a apresentação do Pedro, né, e queriam fazer uma confusão lá, Eu e não vi, foi a hora que eu rapidamente, vim arrumar o lanche, não foi? pois é, assim, aí rapidamente os seguranças da universidade, né, retiraram e tudo, mas de fato também a fala do Pedro com o apreciado foi, assim, estonteante, né? Eu terminou, eu fiquei assim, Delícia, perplexa, porque foi delícia. muito bom. E esse livro, então, vai reunir esse momento, que foi um momento tão único, assim. É porque É... vocês chegaram na sexta, mas o GT começou na segunda. A gente fez uma prévia do GT, porque tinha um pessoal que ia viajar, e não cabia, a gente tinha que enfiar. Porque era assim, tinha um evento de ética do Alcino Bonella, então você tinha os analistas, o Wilson Mendonça estava nesse evento. Tinha um evento que veio de Jacóia, tinha o evento Vico, tinha o pessoal medieval e moderno. Então, aí na segunda de manhã a gente fez uma pré-abertura que foi linda, com um texto da Maria Socorro Militão, que eu falo para ela, larga o Gramsci, vem para Lúcia Rosa Luxemburgo, porque a Help, eu chamo ela de Help, né? A Helpinha é minha colega de trabalho, minha amiga, minha irmãzinha aqui, né? A gente criou uma família aqui, né? Nós somos, quase todo mundo aqui é meio desgarrado, todo mundo veio de outro lugar, de um modo geral, claro que tem gente da cidade, mas a Help me faz um texto de uma beleza estonteante. O William, que foi me orientando hoje, faz doutorado na Unicinos com o Castor, que é uma pessoa maravilhosa, Beijo, sai. William! Hã? Maravilhoso ele. Ah, o William é O William maravilhoso, é né? O William é maravilhoso. maravilhoso. O William foi me orientando na graduação, no mestrado, e a gente não tinha doutorado, e ele foi com o Castor, que eu acho que é maravilhoso, está estudando Expósito e a Gamben, e ele traz Morte e Vida Severina. De repente, vem o Luciano, que o Luciano é a minha paixão. Ele fala até hoje, eu te escolhi como orientadora que você estava de meia arrastão. Ele falou, gostei. É ela que vai me orientar. O que ela estuda, não, que vai me orientar. E, e o Lu traz o Habermas. Eu fiquei assim, você não vai falar de Habermas, porque eu queria muito que o Lu falasse sobre as mulheres do rádio. Ele fala de um feminino brasileiro que a gente não ouve, né? De um feminino forte, proeminente, de vanguarda. Mas ele não escreve, ele escreve sobre qualquer outra coisa menos isso. E eu estou tentando escrever. Então, se bem que ele escreveu para mim agora, não posso falar, não. Ele fez bonitinho. Aí o Lu traz um Habermas e de repente ele pega e fala assim: isso serve para nós? Isso cabe no direito brasileiro? Não. Muito bom, né? Então, assim, eu acho que é isso que é o livro. É pegar tudo que a gente tem, né? E a gente abre, né, a sexta-feira com uma gira. A verdade é essa, né? Com uma gira. E eu acho isso maravilhoso, porque é exatamente isso. O que que somos nós? O que que nós somos? Eu lembro de mim, eu gosto muito, eu falo isso para os meus alunos, eu gosto muito de lembrar de mim quando graduanda. Eu acho que o dia que você perde isso, você perde muita coisa. É importante você lembrar que você teve sentado ali naquele banco no teu primeiro período, no teu segundo período. E eu lembro de eu perguntar para o Fernando Santoro, e Fernando, mas quem são os filósofos brasileiros? A gente queria saber quem é que fazia filosofia brasileira. E ele olhou para a gente e falou assim, nós. Aí eu falei assim, como assim nós, né? E foi embora, né? E foi embora. E na época, falar de filosofia brasileira, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Cerqueira, era no máximo chegar até o que o Cerqueira fazia, fincada na Europa, que nós ainda temos, essa filosofia fincada na Europa está ali com a gente, e eu acho que ela não vai sair da gente nunca, está no nosso vernáculo, e eu não quero que ela saia também, porque ela me constitui, né? Mas, de repente, a gente descobre uma filosofia que vem do malandro, que vem da vovó,
que vem da tia, né? Daquela tia que a gente que faz a tia das ervas, né? Que vem de um dizer, de um espectro. Então, eu acho que falar do livro é também falar disso, desse caráter espectral que é contado nas gírias, nos nossos espectros, num dizer muito brasileiro, que a gente fala muito de Agostinho, Tomás, né? Que são maravilhosos, inegavelmente maravilhosos. Tomás, eu vou ser honesta, até hoje, o dia que eu mais entendi Tomás foi quando o italiano veio a Uberlândia e deu a palestra em francês. Então, você tem uma ideia. Eu falei, caraca, eu entendi alguma coisa aqui. Né? Tomás, aquela dificuldade, brincadeiras à parte, que são autores fenomenais, todos aqueles que vão trabalhar com a ideia própria de Deus ou de deuses, né? Desde lá dos gregos. Mas e nós? Nós temos uma outra mística, nós temos outras formas, nós temos uma outra linguagem, e é uma linguagem misturada. É uma linguagem que vem da Europa, que vem dos índios, que vem da África, né? Que vem isso tudo. Então, eu acho que o livro, ao trazer isso com aquele texto do Rafael, maravilhoso. Dirce, linda. Né? Dirce, eu não sei nomear Dirce, porque Dirce é maravilhosa, né? Eu sou a mulher das duas nunca Dirce. mais vi o polvo ou a Lula da mesma forma Não, depois da fala dela. Assim. eu inclusive fiz um arroz de... Um arroz não, ontem um espaguete italiano que é na tinta da Lula. E, né, eu fiquei olhando para aquilo e viajei na Dirce. Mas eu nem coloquei isso. Porque eu sou a mulher das duas Dirces. Eu tenho a Dirce, minha mãe e a Dirce. Né? Então, que é uma mãe, né? Então, aquele texto belíssimo, o Marcelo Moraes, que foi meu aluno. Marcelo Moraes, aula de lógica para Marcelo Moraes. Quando eu fui substituta na UERJ, não vou comentar essa parte. E olhar para o Marcelo, ver um menino se tornar aquela força, né? Ele já era uma potência, né? E aquela força, aquela potência se desdobra num texto que é um negócio do outro mundo. Marcelo Rangel, aquela coisa mais fofa, né? Com aquele texto lindo. É só corações, né? As meninas que vieram de Minas, né? A Fran, a Luciane, a Ana, a Tereza, que não é Tereza. Gabriel, que eu acabei foi indo realmente assim, foi tudo tão lindo. Elisa, eu que é Elisa. E nesse livro falta muito, falta a Rita, que infelizmente estava com o pai adoentado, não pôde vir. Falta muita gente ainda. Porque o nosso DT é isso, é uma família. E às vezes ela nem consegue ficar todo mundo junto, mas ainda faltou muita gente. Faltou bastante. Faltou. Aí ia dar 500 páginas. Mas faltou. Porque a gente tem os amigos, né? Que foi Gianni, Socorro. Tem os amigos que estão chegando, os amigos do GT. Esses amigos do GT vêm, né? E estão ali com a gente. Que é o Cada Disse, que é o caso Marcelo, que é o caso da Helpinha, que é o caso da Maria Socorro Militão. Helpinha é ótima, né? O Gianni, que é o nosso italiano. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o livro é isso. São essas rosas, e foi tão bonito dar as rosas, né? Não tinha uma rosa. Acho que é bonito como é bem múltiplo, né? É bem diferente os textos, as formas de pensar, os próprios autores e como a gente consegue
todo mundo se entrosar, assim. Eu brinco com o Rafael, né, que eu falo assim, não, o pessoal do GT, todo mundo ali é a galera da macumba, né? E aí ele fala, você é a materialista do GT. Aí eu falo, Não, legal, então que bom que tem um espaço. tem uns ateus infiltrados e os católicos que eu bem sei, que eu bem É, eu falei, olha, eu nem sei se eu me chamo materialista, não, mas já que você botou que eu sou a materialista do GT, eu gostei disso, inclusive. Eu vou adotar para mim. os ateus e os católicos infiltrados que eu pensei. Mas realmente, sim, o livro, para mim, assim, foi um alento no meio disso tudo, né? Nessa maluquice que está sendo. A gente nem chegou a conversar muito, né? Mas o pessoal daqui já sabe do Filósofo na Rede, né? Que eu tive suspeita de pegar Covid, né? Passei quase 10 dias de cama, sem conseguir fazer as coisas, e no isolamento completo dos meus filhos, de todo mundo. E, e aí tá ainda sendo um pouco difícil voltar a respirar e a respirar até no sentido figurado também, né? De ter uma perseverança aí na existência, mas aí o livro veio assim, do tipo, tirar lá do fundo e falar assim, não, volta aqui que a gente tem isso aqui, ó, tem a família aqui que está produzindo, que vai rolar mais coisa e precisa continuar, né? Mas E isso foi muito bom para mim. o livro, eu tinha tido a perda do meu tio. Na verdade, agora está tendo uma missa, aspas, virtual, né, de sétimo dia. E eu falei assim, olha, eu já tinha um compromisso, mas eu vou estar... Acho que até eu já estou estudando a segunda vez, mas o livro... E foram duas coisas que eu estava travada, travada. Eu consigo ler, eu consigo pensar no que eu vou escrever e não estava saindo nada, nada, nada. Eu não estava conseguindo corrigir um texto pronto, para você ter uma ideia. E aí vem o livro, e aí ontem eu inventei de fazer uma Páscoa para os meninos. Né? Uberlândia, com seus 700 a 1 milhão de habitantes aqui, você consegue coisas do outro mundo. Como assim, tudo é em casa, você consegue, dentro dessa loucura, você consegue isso, você consegue ajudar o pequeno, porque o pequeno traz para você por um preço em conta, você consegue ajudar o cara que é autônomo, porque ele vai fazer o chocolate para você e ele vai usar todo, porque ele também está com medo, então ele vai usar toda a técnica de proteção, então você consegue. Então eu sei que eu consegui bolo, ovo, eu consegui tudo, eu fiz almoço. E aí ontem eu sentei e eu escrevi 8 páginas, tomando uma garrafa de Pinot Noir. Então, assim, eu acho que E o livro foi uma motivação, porque pelo livro eu fiz assim, dá para fazer, dá para respirar. Porque realmente eu acho que é isso. A gente talvez. Eu não acredito que a gente esteja sofrendo. Está pagando. Eu fiz biologia antes, eu sei que vírus são mutantes, eu tenho toda essa dimensão da coisa. Eu fui, assim, aspas, né? Fui uma pessoa da ciência, estrito sensu, há uns 20 anos atrás, por aí, mas, de alguma maneira, a gente tem errado muito. Tem um joguinho que o pessoal está brincando no Facebook, eu não entrei, e até conversei com um amigo que falou, eu falei assim, olha, para mim isso é só uma querela do que é boa má filosofia. Né? E aí eu ainda brinquei, eu falei, eu não vejo Kant e Aristóteles perdendo tempo com isso. Né? Já que Kant é um eu falo que uma das minhas maiores infantilidades, que eu acho que é um ato de imaturidade que eu fiz, no meu doutorado, tinha Deleuze, tinha Foucault, eu tinha tudo que eu podia escolher. E eu faço a prova em Kant. Eu faço a prova em Kant. É um ato de imaturidade. O primeiro lugar ficou com 8,5, o segundo com 8,4 e o terceiro com 8,3, que sou euzinha, na frente de todos os kantianos. Mas isso é imaturidade por quê? Porque eu queria mostrar que eu podia também ler Kant.
E é claro que eu capsulei antes. Hoje eu jamais faria isso, né? Mas a gente está falando de 2003, então a gente está falando de um outro momento, né? De uma outra realidade da minha existência, né? 17 anos atrás, o amadurecimento é muito grande. Mas eu acho que é isso, é de negar a pluralidade. E eu gosto de falar dessa prova do IFIX, que é uma prova cultural, né? Teoricamente. Com certeza, assim. Eu acho que eu passei no mestrado também num gap ali que eu acho que nunca vai voltar. Eu fiz a minha prova em Angela Davis. Sim, pra ver um edital tendo Angela Davis, assim, eu falei assim, esse é o meu momento, porque é a única possibilidade de entrar aqui. E aí, Você não viveu os anos 90, filha, dentro daquele VIX, dentro da filosofia do Brasil, ou dentro do Brasil, do FHC, por assim dizer. Volta sim. Não sei quanto tempo vai demorar, mas volta. Eu acho que assim, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. A filosofia ela é plural. A filosofia não está aqui para dizer qual é a melhor filosofia, qual é o modo certo de filosofar, quem é que detém o poder sobre a filosofia. Você conhece o Renato Nogueira? claro, Hugo Renato Negão? Né? Renato esteve aqui ano retrasado. Já não sei mais se foi ano retrasado ou ano passado. Acho que foi ano retrasado. E aí o Renato falou assim, tô na cidade. Né? E aí eu fui jantar com ele, com a esposa, os filhos, que eles estavam aqui no evento. E o Renato, a gente se conhecia, né? Eu brinco com ele, Renato se conhecia sem cabelo, né? Renato, cabelo raspadinho, né? Procurando emprego em escola, né? Tem que trabalhar. E o Renato, ele tinha uma frase, e eu acho que a frase do Renato é muito isso que a gente é hoje. Eu falo isso com meus alunos. Ele falava assim, a gente tem que entrar. A gente faz o trabalho bonitinho. Depois a gente muda. Ele trabalha Schopenhauer, ele entra, e está aí um dos precursores da filosofia africana, né? Uma filosofia também brasileira. Eu acho que a gente tem que falar isso. Está aí o An, né, em Brasília. Acho que Rafael, a gente entrou. Então, eu acho que é meio isso. E vocês puderam estudar Clarice, vocês puderam, né, estudar Preciado, a Carla entrou. E aí, quantos outros entraram? Nunca vai se apagar a exegese, porque ela é importante. O historiador da filosofia ele é fundamental. Se não fosse ele, eu não estava aqui nem conversando contigo. Mas é exatamente isso. Trabalhar, por exemplo, como o Gianni faz, né? O trabalho da Rosa. Por que não? A mulher Rosa, como eu estou fazendo, trabalhar Clarice, trazer uma filosofia nova, como faz Moraes, como faz Rafael, como faz Gisse. Eu acho que é por aí. Eu acho que o livro tem essa dimensão de um fazer filosófico plural. Claro que eu tenho meu filósofo de cabeceira, óbvio que eu tenho. Eu costumo brincar, meu filósofo de cabeceira é o Camilo. Nós estamos casados já faz 21 anos, inclusive. É um casamento aberto e poliamor, porque eu ando num romance com Walter Benjamin, que é um troço de louco. Então, mas é exatamente isso. Qual é o autor? Qual é o seu pensador? Qual é o pensador que você menospreza? Sei lá, não menosprezo ninguém. De repente eu que não entendi, fui burra demais. Ou é que nem beterraba, eu detesto beterraba. Mas tem gente que ama. Né? Eu dou sempre exemplo da beterraba. Eu não passo mal com beterraba, mas eu odeio beterraba. Mas olha, terreno de beterraba é gostoso. Então, de repente, por exemplo, eu não curto o Zizé. Mas outro dia eu li um negócio que estava até legal. De repente fui eu que não soube comer, né, aquela beterraba. Meu paladar não é para aquilo. E a pluralidade da filosofia é isso. É claro que o nosso GT ele tem um diferencial, porque a gente escolheu a qualidade da pessoa dentro da capacidade intelectual da pessoa. Então, nós temos pessoas de altíssimo nível, que assim. Gente, o GT, quando eu olho, tem os maiores nomes em determinadas áreas do país. Gente reconhecida internacionalmente, né?
que não fica fazendo alarde. Olha, eu publiquei, não sei o que, não sei o que lá. Né? Ficou por aí. Então, nós temos o que há de melhor, e é aquilo que eu falei. Eu sou desbocada, você sabe que ainda não falei, não sei se ainda não falei nenhum palavrão, mas eu vou falar, pra que eu vou ter um monte de babaca sentado do meu lado, chato pra cacete? Não faz o menor sentido eu trabalhar com gente chata. Podia desculpa. Não tem porquê. Então, eu acho que nessa escolha da filia, o trabalho filosófico ele ganha um respeito muito maior, a qualidade dos textos é de um brilhantismo que eu fiquei apaixonada por tudo que li, por tudo que eu vi. Eu perdi um pouquinho só, né? E acabei perdendo um pouquinho, porque tinha que fazer. Vocês tinham que ter uma festa, lembra? E a festa Que foi ótimo, inclusive. a festa, e eu acho que é isso que culmina a festa. E não era uma festa onde tinha gente de todas as linhas. Por isso que eu acho que é legal falar dessa Bienal. A Bienal abre na segunda-feira de manhã, ela faz 5 dias, com a gente fazendo uma prévia do nosso GT. À tarde, os analíticos entram em cena. E super legal. E foi muito interessante, porque como eu fui aluna do Wilson Mendonça, e eu adoro o Wilson Mendonça, Mendonça estava na minha banca de doutorado, gente. Eu acho que é um ato de... eu não sei dizer a palavra... ele leu Camus, Hannah Arendt, com saída por Foucault e Agamben, e fez uma das melhores análises. Então, assim... Eu adoro isso, Mendonça. Eu tenho que falar Wilson, porque eu sempre chamo ele de professor Mendonça. E ele disse que eu era colega e eu tinha que chamar ele de Wilson, se ele ia brigar comigo. E a gente tem o Mendonça, a gente tem o Darley, né? A gente tem o Alcino Bonello, então a gente tem os analíticos. Depois a gente tem um pessoal de uma filosofia super contemporânea nietzschiana, e a gente vai para uma churrascaria com Jacóia e Mendonça, batendo altos papos, conversando de filosofia. Então, eu acho que o meu GT, o nosso GT, o GT que o Rafael pensou, que o pessoal entrou, né? Então, esse nosso grupo de trabalho, que é uma família, se encaixou muito bem nesse evento, porque foi o evento da pluralidade. A Carol mandou uma mensagem aqui, lembrando, e essa memória que eu também tenho do Mendonça, que fiz vários cursos dele junto com a Maria Clara, né? Adoro Clara, Clara é uma pessoa maravilhosa. Pois é, vamos ter a live com a Maria Clara na quarta-feira. Vai ser muito legal também. A gente vai falar um pouco sobre como vai ser essa nova perspectiva depois dessa loucura, dessa pandemia, né? O que a gente pode pensar a partir disso e de sair do lugar que a gente estava, né? E repensar outras coisas. E eu tenho muito carinho pelo Mendonça. Antes do Rafael me adotar, eu, inclusive, cheguei a rabiscar um projeto de mestrado com Mendonça, que a gente estudaria Simon Blackburn. Olha que, assim, é muito inusitado. E eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, e pela Maria Clara. A Maria Clara, inclusive, foi orientadora do meu pai, né? Meu pai que foi meu calouro. Meu pai foi meu calouro. Pois é, né, foi orientado por ela, a gente tem um carinho muito grande e é muito legal rememorar essas coisas assim desse tempo, porque a gente isso assim, apesar de ser muito difícil a gente achar um espaço lá dentro, a gente ainda achou esses afetos, né? Então eu acho que para definir, assim, acho que o nosso GT ele é definido primeiro pelo afeto. E depois esse afeto potencializa o intelecto da pessoa, assim, e é assim que eu me sinto. Me sinto potencializada por esse afeto de que me faz pensar assim, caramba, realmente eu posso escrever um artigo para mandar para um livro. Já vai rolar um outro livro também que a gente vai publicar da Jornada Clarice, que eu fiz também com o Rafael no final do ano passado, então deve rolar esse livro. O Rafael não me chamou, que até hoje eu falo para ele, que eu reclamo. Puxa a orelha dele, puxa a orelha dele. Ele disse que não era justo eu pagar para ir. Aí eu falei, como não é justo? Você paga para vir?
Ele falou, Clarice, você sabe que eu tenho paixão pelo livro dos prazeres e uma aprendizagem. É o primeiro livro da Clarice que eu li aos 15 anos. E o Rafael, eu montei de 98 a 2004, se eu não me engano, início de 2005. Eu tinha um café, que era do IFIX, e depois a gente conseguiu no Centro Cultural da Constituição fazer lá. A gente fazia dentro do IFIX, aí teve a época daquele diretor com o nome nazista que fechou a biblioteca, fechou tudo. Então a gente não tinha mais espaço e a gente começou a fazer lá. E o Rafael me brinda com uma fala sobre o mergulho no mar, na passagem da Lore, né? Então, assim, é uma paixão, Clarice, é uma paixão. Eu tenho paixão. E é tão bom poder ver Clarice filósofa, porque para mim é isso, né? É tão engraçado essa coisa, né? Eu estou pensando no povo lá dizendo, lá no Facebook, a filósofo que eu sobrelevo, filósofo que eu menosprezo, sei que lá. E aí eu penso Platão, e aí você vê assim os analíticos, né? Platão, eu paro, olho. Heidegger, aí eu paro, olho. Aí eu penso, Platão escrevia por aforismos, né, por diálogos, né? E Uhum. a gente diz que é filosofia. Exato, A gente exato. acata como filosofia. E é filosofia, óbvio, não estou em momento algum negando isso, pelo amor de Deus. Mas Clarice não pode ser. Pois Guimarães não é, pode ser. pois é. Eu sempre penso Exatamente. no complexo de vira-latice que a gente tem, né? Deve ser porque a gente misturou tanto, né? O pessoal acha que é cachorro de rua. Mas cachorro de rua é mais resistente. Eu vi essa corrente também que teve no Facebook, aí uma, inclusive, que eu cheguei a ter vontade de fazer, que era Filosofais. E aí eram perguntas sobre filósofas, que foi o É grupo de mulheres de filósofas do Brasil que fizeram meio que invertendo aquilo, né, do filósofos. E aí eu já tive essa primeira dificuldade, né? Qual é a sua filósofa de cabeceira? Aí eu vou botar Clarice Lispector. Aí eles vão falar assim, mas ué, e eu já ouvi isso tantas vezes assim, Clarice Lispector é filósofa? Não é literata? Ela não faz literatura? E aí isso tudo vai ser questionado. E um outro que eu achei muito interessante, dessa corrente aí, né, de filósofos, não sei o quê, aí era assim, filósofo que você daria um beijo na boca. Aí eu pensei, caramba, assim, aí eu vi um amigo meu que respondeu Wittgenstein. Aí a primeira coisa que eu pensei, gente, Wittgenstein era gato? Dava Era, pra dar uns beijos na boca? nem me olhou assim, né, espantado. Cara, olha só, você tem que pensar que você está falando de filósofo, né? Aí você lembra da cara do Leibniz, né? Pô, Wittgenstein é o Deus grego. Mas de Caminha era fato, assim, gato, caminha era gato, caminha era gato. Camille era gato, né? Talvez, olha, eu acho que eu daria um Quer beijo na dizer, boca do Camille, com certeza. eu já falei que estou casada, mas pode pegar, pode pegar, Não, nessa coisa de casamento eu fico até constrangida, assim, porque se for para dizer que algum filósofo que eu sou casada há muitos anos seria o Sartre, e que eu não daria um beijo na boca dele. Nossa, Simone era gata. Simone era gata. Mas É bom a live que eu preferia ficar com o Camille. Acho que se você quiser abrir esse casamento aí, a gente eu pode pensar numa coisa. é aberto, poliamor. Pode? É aberto e pode. Ixi, eu tô envolvida com bem nesse momento, tô no namoro, ó. Negócio assim forte. Mas assim, é engraçado falar isso, porque assim, filósofas, né? Eu não, assim, é claro que é aquilo que eu falo o tempo inteiro, é claro que eu tenho as minhas preferências, é óbvio. Eu tenho uma amiga que ela odeia camarão. Para mim, essa pessoa tá louca, porque camarão é a melhor coisa do mundo. Eu sou alérgica a camarão, eu sou anti-alérgico para comer camarão. Então, mas, gente, é uma questão de paladar. Eu sempre falo.
A gente tem problemas filosóficos, nós temos questões filosóficas. E essas questões são postas de maneira como a gente entende o mundo. Então, nunca é a gente não escolhe um filósofo, é a resposta que ele dá para um determinado problema que faz com que a gente se aproxime dele. Tem coisa que eu nunca li, como é que eu vou dizer que não gostei? Com certeza. Não, e assim, tem gente que Com nunca viu certeza. uma página, por exemplo, de Deleuze. Está sempre em mim, com essa relação de um fazer filosófico para além dessas caixinhas fechadinhas, né? Desse modo de ser. Uma vez me perguntaram, né? Você é uma feminista? Eu falei, sou. Poxa, você está trabalhando com mulheres? Eu falo, tô. Inclusive, vai sair agora, já tá os textos já estão todos separados. E agora falta só fazer uma revisão, uma segunda revisão última, né, dos textos, que é um trabalho que eu fiz com os meus alunos da pós, sobre mulheres que foram apagadas. Então, são artigos lindíssimos. Mas você está estudando um homem. Aí eu faço essa cabeça, falo, né? Ou seja, eu estou proibida de citar um autor masculino. Não. É. É um policiamento filosófico, né? Da mesma maneira que isso É a dúvida da aparece filosofia. na filosofia feminista, isso também aparece na filosofia como um todo. E aí é essa que é a grande questão. E aí eu falo sempre, porque eu sempre defendia o Camus como filósofo, né? Não, o Camus não é literato, o Camus é filósofo. Isso aqui é o quê? Né? E uma vez eu lembro que eu fiz uma pergunta, o Gabriel, um professor alemão de Freiburg, que veio, um dos maiores especialistas em Heidegger, e aí eu falo, eu tenho Heidegger, eu falei, porque os ensaios heideggerianos, nossa, o povo pulou. Heidegger não é ensaísta. Eu falei, não, Heidegger é analítico. Aquele diabo do ser e tempo, cheio de palavrões, vocês vão dizer que aquele troço é um texto analítico. Então, são drogas, né? E pensa. Uhum. Entender os dois filosoficamente. Né? É meio isso, porque não tem que justificar. É óbvio que tem filosofia ali. É óbvio que se eu leio, né? Agora vamos de novo para o Rafael, né? O Rafael, ele fala o que é o Heidegger, né? Que a gente falou dele, né? O cara lá da roça dele, que é a Floresta Negra, com os mitos dele da Floresta Negra. E o que é a Floresta Negra? Mas é mais É isso bonito, aí. né? Falar do mito, né? Do alemão do que do mito do brasileiro. É mais bonito pegar o Ser e Tempo, onde você tem um texto, uma dificuldade, ou quando você pega o que é uma obra de arte, o que é uma coisa, ou, né, do Heidegger, e você vai trabalhar questões super, super filosóficas de maneiras totalmente ensaísticas. E eu vou tentar dizer que aquilo não é um ensaio, porque eu minimizo o ensaio. Desculpa, isso não é filosofia. É, é Isso é verdade. fla-flu. Isso é fla-flu. É É, bem isso mesmo. é fla-flu. Time, Corinthians e Palmeiras, né? E porrada na arquibancada. Porque só pode ser isso. A filosofia tem É. essa dinâmica da diferença, da pluralidade. E ela traz, já que a gente vai trazer o termo grego, ela traz a filia.
É, que com tem certeza. vontade de conhecer. E aí, já que eu brinquei com o Deleuze, né, o Deleuze... Só um minutinho, só para te interromper, é que nós temos exatamente 12 segundos. Oh, então Aí tchau! a gente vai cair, aí vou. Cai mesmo, hein? É automático. É minha primeira live. Quarta vai ser que horas com a Clara? Com a Clara, até vou confirmar aqui, deixa eu olhar certinho para não falar errado. Marcamos 18 horas, depois de amanhã. Eu falei, uma amiga vai fazer às 19 uma live sobre poesia, mulheres na poesia. E aí eu falei para ela, olha, eu topo, mas eu vou experimentar a primeira live se eu conseguir fazer. Assusta, mas no final é até fácil. Não é assim, porque aí eu entro um pouquinho para dar um oi para Clara, que eu gosto muito dela. Pessoa que eu adoro. Acho Ah, uma das. vai... Além de uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, uma das maiores pensadoras que a gente tem hoje no Brasil é ela. Com certeza, com certeza. Eu tenho um amor profundo pela Maria Clara, eu a admiro Então, absurdamente. E, bom, Jorge, então vamos fazer assim, falar mais um pouquinho do livro e aí a gente encerra. vamos falar mais desse livro, que é esse livro cheio de amor, né? Esse livro que é uma expressão de carinho. Eu tô doida para ver ele físico, né? Porque em tempo de Covid só pôde ficar. Mas tá baratinho, você viu? Vi, ó, gente, compra o livro, ajuda. R$ 17. A gente não vai ganhar nada com isso. Mas vamos ler a gente. Olha, tem filósofo brasileiro trabalhando. E eu acho que é legal falar isso. Tem filósofo brasileiro trabalhando. Tem filósofo brasileiro trabalhando na língua portuguesa, falando do Brasil. Tem filósofo brasileiro trabalhando, pensando a partir de uma série de conceitos que a gente traz de fora, traz, sabe, de dentro, essa mistura. Então, assim, filosofia, eu acho que esse livro é uma expressão muito legal, que é óbvio, a gente tem uma linha, a gente pensa de uma maneira bem dentro da nossa caixa, né? A gente não vai fazer um trabalho sobre Rawls. A gente pode até citar Rawls, mas não é a nossa praia. Mas somos os continentais, mas eu acho que para a gente também não pega, né? A gente é filósofo da filia. Da filia, da alegria. Eu acho que é meio por aí, né? Eu acho que o livro tem essa característica, porque ele tem textos autorais. Então a gente vê pensamento filosófico vivo gritando. A gente tem formas de filosofar através de exegese de texto, que eu acho que é fundamental, que não é botar conceitinho, não. Isso o aluno de graduação faz. Eu acho que é. Eu não estou menosprezando o aluno de graduação, pode ser alguma. É porque é uma etapa, o aprendizado de colocar o conceito, fazer o conceito. Se eu não passar por esse aprendizado, eu não vou. Mas tem gente ali pegando aquele texto, fazendo uma análise crítica ferrada, boa pra cacete. Tem história da filosofia, tem tudo ali, num sentido muito plural, mas num sentido próprio de
respeito ao texto, de respeito ao leitor. Nosso trabalho ele é solipsista, ele é individual, ele é muito solitário, se a gente parar para pensar. São nesses momentos que a gente se ouve. E eu acho que a grande qualidade, eu já tive em outros GTs, e eu acho que a grande qualidade desse GT, que faz esse livro, que são 300 e tantas páginas, que exatamente nós não estamos ali para criticar, nós estamos ali para ouvir e aprender. Então, eu tenho um aluno ali de mestrado que me dá aula, mestrando. Você me deu aula, a Ana me deu aula. Eu aprendi demais sobre o que eu queria conhecer, às vezes não tenho tempo. Eu lembro de um encontro do GT, que ele acho que é 2014, por aí, 2015, eu não lembro direito. E foi um encontro lá no IFIX e a gente foi apresentar o que a gente ia estudar. Foi uma das coisas mais bonitas, porque a gente foi apresentando e os colegas, olha, tu conhece esse livro? E todo mundo num carinho. E tem uma história engraçada, que eu não vou citar nome, que tinha uma pessoa, não vou dar nome, que naquela arrogância, é isso, é aquilo. Gente, não ficou no GT, não se cria para isso. Nós estamos ali para bater no colega, estamos ali para escutar. Mas com tanto carinho, eu acho que o livro é isso. A marca dele é esse carinho, esse respeito por pensamentos. Pensamentos outros. São tantos pensamentos. Com Os certeza. nossos pensamentos. São os pensamentos de outros, outras formas de filosofia. Então, e as rosas, que é Rosas ainda, homenagem a Rosa Luxemburgo, que se transformou numa entrega fictícia, imaginária, de rosas para todos. Eu acho que é a grande marca desse livro. O Não, livro foi é exatamente isso que eu senti no encontro, né, do nosso GT, que a gente se ouvindo, por exemplo, tive essa experiência, assim, eu falei, não, a Ana falou, e aí depois eu falei, e aí quando terminou, a Ana veio me falar assim, você percebeu que a gente estava falando a mesma coisa, só que eu estava falando sobre Butler e você sobre Clarice? E aí eu falei que assim, caramba, é exatamente, né? A gente está partindo de filósofos diferentes, mas a gente está falando a mesma coisa, né? Tá tendo uma consonância. E isso foi tão legal que depois na festa a gente sentou e acertamos de escrever um artigo juntas, assim que eu defendesse, assim que ela defendesse, e dali surgiria então é isso, um encontro entre Butler e a Clarice, e que a Olha, gente tinha tudo a ver e que tinha sido muito maravilhoso isso, ouvir outras, né, outras pessoas, outras formas de pensamento e perceber o quanto isso tem a ver e pode sim contribuir muito assim para você produzir mais, né? Então é isso, a partir do afeto você produz, né? Isso é para mim esse GT é isso. fundamental. Para mim fundamental. Tem uma coisa interessante que é a Elisa, que a Elisa, quando acabou a fala dela, a Elisa vem e fala assim, não, porque eu não falei nada.
Tá cortando um pouquinho. Será que tá cortando um pouco a Não sei. conexão, Júlia? Eu não sei, né? Eu não sabia se estava vendo, se não estava, porque só ficou parada, travada com a rodinha. É, É, ficou a bolinha aí. a bolinha. Então, assim, eu acho que é meio isso. Eu acho que o GT é isso. É um ato de dar uma forma de dar e receber. Eu acho que é a marca alteridade. Por isso que a gente inverteu. Eu fiquei batendo pé que eu queria inverter, inverter, inverter. E eu gosto da palavra, porque eu acho que a gente veio com o Derrida e trouxe a desconstrução, tem que ficar, mas a marca do nosso GT é a alteridade, é o acolhimento, que a palavra acolhimento não cabe para dizer o que é a gente. Ela é pequena. Eu Então, acho que o vamos livro tem. encerrar nossa live, que foi maravilhosa, linda. Eu amei! Eu nunca tinha Esse feito diálogo é live, gente. incrível. Ai, gente, muito bom. Gente, compra o livro. Vá Compre dar o uma livro. conferida lá na Rosa e nos outros pensamentos, que tá muito bonito esse livro. Foi feito com muito amor. É lindo, é lindo. Ele foi feito com amor mesmo, é isso. Ele é feito com amor. Muito, muito, muito amor. Gente, eu fico tão bolachuda no celular. Eu falei pra minha cara. Então tá bom. Beijo, Georgia. Foi um prazer conversar com você. Ai, Sempre Bruna, é. eu Muito amei. bom. Ó, eu vou entrar um pouquinho na quarta para dar um beijo. Verdade. E vamos fazer mais eventos. Venha mais Uberlândia. Deixa acabar essa loucura. E vamos tomar um banho de cachoeira. Né? Travou geral agora. Não sei se você me ouviu ou não. Eu falei que quando acabar essa loucura, você vai vir para Uberlândia tomar banho de cachoeira. Beijo, Georgia. Beijos. Até a próxima.